Coringa tá aí dando o que falar. Essa altura do campeonato, todo mundo que mais queria ver já deve ter visto o filme, mas ele deixou algumas questões em aberto, algumas inclusive que eu acho que tem pessoas interpretando de forma equivocada. Por exemplo, o filme todo foi uma ilusão? Eu vou aqui explicar por que isso poderia ser e por que eu acho que não é. Vou te dar argumentos que provam isso tudo. E outra, o Arthur Fleck é filho do Thomas Wayne ou não é? Ele é ou não é meio irmão do Bruce Wayne, do Batman? O filme indica que não, mas há grandes chances dele ser sim. E eu vou explicar por que também, e tudo isso aqui nesse vídeo. Como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia, seja muito bem-vindo a esse canal glorioso. Faz um tempo já que eu não publico uns vídeos, essa semana foi tensa, foi corrida, mas cá estou eu reunindo esses assuntos que eu acho os que eu mais queria abordar sobre o filme do Coringa. Eu fiz um vídeo aqui há um tempo atrás falando de um easter egg que teve no filme, que era o ajudante do Coringa nos quadrinhos. Você sabia que o Coringa teve um ajudante que não é a Arlequina? Antes da Arlequina ele teve outro ajudante. Pois é, ele pode ter tido uma referência nesse filme do Coringa aí. Agora, nesse vídeo, o que eu mais quero é responder duas perguntas. O filme foi um delírio? Foi uma ilusão ou não? E ele é filho do Thomas Wayne ou não? Pois muito bem, quais são os argumentos de que o filme todo foi uma ilusão? A gente já percebe logo no início que o Arthur Fleck sofre de problemas de esquizofrenia. Ele dá umas deliradas ali e o filme não deixa claro o que é verdade e o que não é, exceto em determinados pontos. Por exemplo, os momentos em que ficou claro que ele fantasiou foi o momento que ele participou do programa do Murray, mas ele estava na verdade assistindo ao programa pela primeira vez no filme, junto com a mãe dele. Só ressaltar aqui que ele estava assistindo pela primeira vez no filme, já ficou claro que ele acompanhava aquele programa há bastante tempo. E o romance dele com a personagem da Zazie Beetz. Aquele romance era falso e o filme deixou bem claro isso pra gente. Mas e se vários outros momentos do filme também tivessem sido falsos? Por exemplo, e se a cena que o outro palhaço que trabalhava com ele lá deu uma arma pra ele fosse na verdade uma ilusão, fosse ele inventando aquela história toda? E isso abriria portas pra, peraí, todas as coisas, quase todas as coisas que aconteceram no filme podem ter sido uma ilusão. Inclusive o que confirmaria essa teoria aí é de que no final do filme ele tá preso em um hospício. Como ele foi parar naquele hospício? O tratamento de cores da imagem enquanto ele tá naquele sanatório são bem diferentes do resto do filme. Então isso levaria algumas pessoas a pensarem, peraí, é o diretor falando pra gente que esse é o único momento real do filme. E tudo que ele pensou lá pra trás, todo o filme que a gente assistiu, na verdade foi ele imaginando a piada. Porque enquanto estava conversando com a analista ali, com a psicóloga, com a psiquiatra, ele deu uma risada e disse que estava pensando em uma piada que a médica não entenderia. E quando ele fala que estava pensando em uma piada, aparece a cena do garoto Bruce Wayne no beco do crime com seus pais recém-mortos. Então vai que todo o filme que a gente assistiu foi a piada que ele estava imaginando e a punchline, ou seja, o final da piada, era o Bruce Wayne jovem ali testemunhando o assassinato dos pais. Vai que a piada que ele pensou foi Batman vs Superman, porque no filme Batman vs Superman tem uma cena lá dos pais do pequeno Bruce Wayne morrendo numa situação bem parecida com a que mostraram no filme do Coringa, porque teve o colar de pérolas, as pérolas caindo pra todos os lados. Foi uma referência a Batman vs Superman essa cena aí, não tem como negar. Ah, que bizarro, vai que essa piada aí era Batman vs Superman que o Coringa tinha pensado. E se você parar pra pensar, essa cena aí dele no hospício é meio que inútil se não fosse pra mostrar que o resto todo é uma ilusão. Imagina, o filme poderia acabar muito bem com ele em cima do carro sendo louvado pelas outras pessoas lá na cidade e pronto. A mensagem seria a mesma, mas não fizeram questão de mostrar ele preso no sanatório e depois fugindo aparentemente do sanatório. Por quê? Qual o propósito daquela cena se o final foi meio que parecido com o anterior? Foi ele escapando, se tornando o Coringa. E o que o diretor fala a respeito disso? O Todd Phillips, em uma entrevista ao
LA Times, não quis se comprometer, mas ele falou que cada pessoa pode olhar para esse filme de uma forma diferente. Ele falou que algumas pessoas disseram para ele que assistiram o filme e pensaram: ah, eu entendi, era tudo uma ilusão. Talvez esse cara aí, o Arthur Fleck, que está preso lá no Asilo Arkham, talvez ele nem seja o Coringa de verdade. Talvez ele seja o Coringa, mas a história real de origem dele tenha sido totalmente diferente. Talvez, olha aí essa teoria, o Coringa que está preso no Asilo Arkham está no mesmo período de tempo do Batman do Robert Pattinson. Não é lá nos anos 80, não. Talvez ele esteja preso lá nos anos 90, anos 2000, sei lá em que ano vai se passar o filme do Batman. Alguns rumores indicam que vai se passar nos anos 90, mas nada confirmado ainda. O Arthur Fleck que está preso lá está na mesma época do Batman, porém pensou nessa piada aí, que é a origem dele ter dado origem ao próprio Batman. Entendeu? Tá entendendo a complexidade? É um filme sobre uma pessoa com problemas mentais. É óbvio que o filme deveria ser complexo. Mas como eu falei, o que o diretor Todd Phillips fez, e fez certo inclusive, ele não se posicionou em relação a qual a resposta certa. Isso é a melhor coisa que um diretor pode fazer, na minha opinião, sabe? A coisa mais chata que tem é o diretor lança um filme e aí depois fica explicando: não, isso aí significou tal coisa, isso aí significou tal outra coisa. Tipo Vingadores Ultimato mesmo. Nós ficamos com várias dúvidas sobre Vingadores Ultimato, tipo, como funciona a viagem no tempo, como é que o Steve Rogers velho chegou lá no final de Vingadores Ultimato, e aí precisava os diretores chegarem e falar: não, aconteceu isso por causa disso, isso por causa daquilo outro. Tipo, não precisa, não deveria precisar, entendeu? Todas as explicações que a gente precisaria ter deveriam estar no próprio filme. E se o filme é ambíguo, é para não ter uma resposta clara, como é o caso de Coringa, é perfeito o diretor não tomar lados, não falar qual é a resposta oficial dele. Porque aí a gente fica na dúvida. Essa é a proposta do filme mesmo, a gente ficar na dúvida. E é aí que eu vou entrar na defesa de que não é uma ilusão. O filme todo não era só um delírio do Arthur Fleck preso no hospício. Porque os momentos que eram um delírio do Arthur Fleck dentro do filme foram deixados bem claros. Por exemplo, quando ele se imaginou no programa, na audiência, no auditório do programa do Murray, logo teve um corte e mostrou ele lá na cama junto com a mãe. Ficou bem claro que aquilo era uma ilusão dele. Ele estava só imaginando. Quando ele apareceu na casa da namorada e a gente percebeu que eles nunca saíram juntos, na verdade, foi mostrado flashes, ceninhas dele com ela e depois sozinho, para deixar bem evidente pra gente que aquilo era tudo imaginação dele. Eles, na verdade, nunca tinham saído juntos. Então, se o filme todo fosse uma mentira, o diretor arrumaria uma forma de deixar muito óbvio pra gente que o filme todo foi uma mentira. Então não faria sentido ele deixar claro: ó, isso aqui foi imaginação dele, isso aqui foi imaginação dele, mas aí lá no final, sabe, o filme todo é imaginação dele, sabe? Ele imaginou dentro da imaginação. Isso daí não faria sentido. E aí você pode pensar: pera aí, a cena dele preso no hospício, no sanatório, no Asilo Arkham, foi pra mostrar que o resto do filme foi uma ilusão, como eu tinha mencionado anteriormente. Só que não necessariamente. O que aquela cena final também fez foi mostrar que ele ficou preso por um tempo e depois fugiu. É isso. Em outras palavras, aquela cena estaria simplesmente preparando ele para uma continuação. E é essa continuação aí que é outro argumento para o qual esse filme não seria uma ilusão. Para começo de conversa, uma continuação tá quase que certa, porque o diretor falou que toparia fazer uma continuação se o Joaquin Phoenix, que é o ator, topasse fazer essa continuação. O ator Joaquin Phoenix já disse que também aceitaria fazer uma sequência de Coringa, e o estúdio, a Warner Bros, não deixaria a galinha dos ovos de ouro sair sem faturar mais, porque Coringa já é um sucesso, tá com grandes chances de ganhar um Oscar. Por que a Warner não faria um próximo filme do Coringa para continuar esse sucesso? E se tiver continuação, ele não pode esquecer o que aconteceu no primeiro filme. Eles têm que continuar a história do primeiro filme. Não podem fingir que tudo foi ilusão e pronto, porque isso seria totalmente
não construtivo para a história do personagem. Pera aí, a gente conheceu aqui qual foi a origem do Coringa, mas no segundo filme a gente tem que esquecer aquilo tudo porque era mentira. Seria um tiro no pé. Então o simples fato de haver uma continuação pro filme Coringa já confirmaria pra gente que o filme todo foi real, não foi uma ilusão, como muitas pessoas estão defendendo em teorias por aí. E aí entra outra questão. O Arthur Fleck é filho do Thomas Wayne e meio-irmão do Bruce Wayne? Sim ou não? Porque o filme deixou bem clara a ideia pra nós que a Penny Fleck, que é a mãe do Arthur Fleck, na verdade era louca, esquizofrênica, tinha problemas mentais, adotou uma criança e disse que aquela criança era filha do Thomas Wayne. Essa é a história que é vendida pra gente no filme. Só que tem algumas questões que nós podemos levantar aí. Por exemplo, se ela era uma pessoa com problemas mentais graves, como ela adotou uma criança? Ela não pode adotar uma criança se ela tem problemas mentais. Então isso aí já é um ponto. Segundo ponto, o Arthur Fleck sofreu um trauma na cabeça e foi isso que causou nele o distúrbio de ficar rindo o tempo todo. O diretor, inclusive, explicou esse distúrbio em uma entrevista. Mas, de onde foi que ele teria herdado os outros problemas psicológicos, se não geneticamente da própria mãe? Então essa é a segunda evidência de que, na verdade, ele seria filho da Penny Fleck mesmo. Filho genético dela. E terceiro, a única evidência que nós temos de que ele foi adotado foi uma documentação, um papel, que inclusive a Penny Fleck contou pro Arthur Fleck em determinado momento que ela precisou assinar. Ela assinou uns papéis lá e pronto, pro Thomas Wayne, porque o pessoal ia julgar eles. E nós sabemos que o Thomas Wayne é um cara muito poderoso, com muito dinheiro. Ele poderia facilmente forjar esses documentos. Ele colocou ela para assinar esses documentos aí, vai que esses documentos eram documentos falsos de adoção, exatamente para ele se livrar da responsabilidade de ter que assumir o Arthur Fleck como filho dele. E outra, o que o próprio Arthur Fleck fala pro Thomas Wayne na cena do banheiro. Eles dois se encaram e ele fala: olha pra gente, nós somos parecidos, e de fato os atores são parecidos. Mais uma evidência de que o Arthur Fleck de fato é filho do Thomas Wayne e na verdade foi tudo armado, foi tudo uma fachada para que as autoridades e todo mundo em volta achasse que foi simplesmente um delírio da Penny Fleck e ela teria adotado o Arthur Fleck. Ou seja, o Coringa é irmão do Batman, sim, pelo menos no universo desse filme. Isso pra mim ficou muito claro. O que você acha disso tudo? Você acha que o filme todo foi uma ilusão? Você acha que o Arthur Fleck é irmão do Bruce Wayne? Sim ou não? Eu já disse as minhas respostas aqui. Não, não foi uma ilusão e sim, o Arthur Fleck é irmão do Bruce Wayne. Comenta aqui o que você acha que eu quero saber. Se você quer fazer parte desse grupo aqui dos Loquias, é só se inscrever no canal, ativar as notificações, porque nós estamos sempre aqui conversando sobre super-heróis, quadrinhos, cinema, e vai ser excelente ter você por aqui com a gente. Aqui do lado tem uns vídeos que você talvez não tenha assistido, então clica aqui e assiste, e muito obrigado pela sua companhia até aqui. Eu sou o Miguel Loquia, e a gente se vê na próxima. Ah, rapá! Não, essa dele ser irmão do Batman, pra mim é certeira. Pra mim não tem dúvida.